deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para o povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Quantas noites olhei pro céu e minha esperança quase estremeceu. Eu nunca deixei de esperar. Promessas guardadas em mim me deram a força para que quando enfim eu possa esse dia contemplar. E então todo o céu se abrirá. Tão lindo já posso enxergar e ouvir a tristeza se calar. Todo joelho dobrará.
medo e nem a dor, só o eterno abraço do nosso Senhor. E cantaremos glória, aleluia. E cantaremos glória, aleluia. E cantaremos glória, aleluia. E cantaremos glória. Olá, é muito bom saber que você está conectado com a gente nesse momento importante de virada de ano, esse culto onde nós estamos não presencialmente, online, mas muito perto de você através desse vídeo em que a gente pode conversar um pouquinho sobre coisas espetaculares acerca da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, eu fico pensando que nesses momentos de novo começo, de expectativa sobre essa página em branco que agora está diante de nós, normalmente nós pensamos em propósitos, em tomar boas decisões, em encontrar bons argumentos para uma nova jornada e começar e passar este tempo dessa análise, desse tipo de pensamento, de mudança de mentalidade, passar desse tempo pensando e buscando a bênção de Deus através de um culto espiritual, sem dúvida nenhuma é algo fundamental, importantíssimo para você que é cristão, acredita em Jesus. Sem dúvida nenhuma, parar um pouco para pensar no que Cristo propõe para a gente pode fazer toda a diferença. Por isso você fez uma boa decisão ao escolher participar deste culto online, mas muito próximo de você aí na sua casa. O texto de hoje está lá em Romanos, no capítulo 15, verso 13. Vamos também olhar um pouquinho para Hebreus, vamos olhar para Colossenses, mas o que nós estamos hoje aqui tentando desvendar nessa conversa é quando a esperança encontra a eternidade. Dois conceitos completamente que se combinam, esperança e eternidade, e tem um momento onde eles se encontram e tudo ganha sentido na nossa vida. Esperança encontra eternidade. A esperança em Jesus não é apenas conforto para o futuro. Às vezes a gente pensa que esperança é algo que traga um bem-estar, um pensamento mais leve, uma vida mais confortável, mas esperança em Jesus não é apenas isso, também isso, mas ela é principalmente fundamento para a maneira como vivemos hoje. Então, o que eu estou propondo aqui para você é parar um pouco para pensar no jeito como nós vivemos. Sim, se de alguma forma é uma oportunidade para pensarmos em novas perspectivas o ano novo, então por que não pensar em como a esperança, que é a informação, a experiência, o relacionamento com Deus, pode fazer com que nossa vida tenha um outro rumo, tenha um outro tipo de pensamento, decisão, propósito. Então, por que não fazer hoje a reflexão acerca de como a esperança, o conceito, encontra em nós mudança de vida e nos leva à percepção de além da nossa vida, a percepção da eternidade. Então, todo início de ano carrega essas expectativas, planos, incertezas. A pergunta não é hoje se teremos esperança, mas em quem ou em que essa esperança está firmada. Sem dúvida nenhuma, eu estou falando com você que já acredita em Jesus, você que de alguma forma deposita esperança em Cristo, e há um clima hoje de, puxa vida, que legal que nós estamos pensando aqui em novidade, em mudança. Então há um clima um pouco otimista, por que não, diante do momento que nós estamos vivendo. Mesmo que você tenha enfrentado desafios em 2025, me parece que agora a mudança de ano sempre traz esse novo respirar
de novidade, de, quem sabe, oportunidade. No reino de Deus, esperança não é o otimismo humano, mas confiança sólida em Cristo. Hebreus, no capítulo 6, verso 19. Eu não sei, você está aí com a sua Bíblia, abra ela, pode ser no meio digital, pode ser em papel, mas faça esse trabalho, esse estudo, essa motivação junto com a gente. Abra a Bíblia, ela faz toda a diferença nessa conversa. Hebreus, no capítulo 6, verso 19, temos essa esperança como âncora da alma, segura e firme. Para o autor de Hebreus, esperança é alicerce, é base firme, é segurança. A esperança bíblica é uma âncora, não um sentimento passageiro. Diferente de possivelmente algumas emoções que nós estamos experimentando na virada do ano, que possivelmente com o tempo passem e quando novas realidades se apresentam, também nós nos confrontamos e pensamos, puxa, o otimismo foi exagerado, ou de novo nós temos novas batalhas. A esperança bíblica, ela é âncora. Âncora é a parte do navio mais resistente e mais confiável. Quem tem esperança em Jesus não vive à deriva, não vive sem rumo, não vive sem base. Então, a esperança é essa certeza segura e firme. Então, antes de estabelecer metas, nós precisamos nos firmar no fundamento. Então, antes de pensar no que fazer, eu quero aqui pensar com você sobre aonde está o nosso alicerce. Então, onde está firmado toda essa nossa convicção de otimismo futuro? Ou pessimismo? Enfim, o que é que nos dá fundamento para isso? Para o autor de Hebreus, sem dúvida nenhuma, o fundamento é a esperança. Em Colossenses, no capítulo 3, versos 1 e 2, agora a mentalidade do reino nasce num olhar ajustado. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. A minha proposta para você, já que você agora tem a esperança, que é norteadora, que é base para o nosso pensamento, para as nossas decisões, para aquilo que nós vamos propor para a nossa vida, agora eu gostaria de sugerir de maneira prática, assim como Paulo em Colossenses, que os nossos pensamentos, que as nossas ações, que a nossa busca sejam pelas coisas do reino. Veja, aqui há uma provocação. Será que o que nós estamos buscando como prioridade ou centralidade na nossa vida são as coisas do reino ou são as coisas aqui da terra? Porque se eu tenho, acompanhe o raciocínio comigo, se eu tenho esperança e eu acredito na volta de Jesus, eu acredito na vida eterna através dos méritos de Cristo, então por que na hora de praticar, nem sempre é isso que eu coloco em prática na minha vida? Por que todas as outras coisas ganham prioridade e eu tenho ansiedade para cumprir uma quantidade de pré-requisitos que normalmente não tem a ver com a eternidade, que tem a ver só com agora? Eu sei, você precisa pagar as contas, você precisa viver a sua vida, mas com a esperança guiando esses nossos planos, quem sabe alguma coisa, algum aspecto da nossa vida não poderia ser um pouquinho mais ligado ao reino de Deus do que as coisas aqui da terra? Fica o desafio para você. A mentalidade do reino, ela não ignora a terra, mas agora a mentalidade é governada pelo céu. O que domina os nossos pensamentos molda as nossas decisões. Esperança em Jesus redefine prioridades,
valores e como a gente reage até à pressão e às coisas que acontecem no mundo, as coisas externas a nós. Começar o ano com a mente na esperança muda como lidamos com perdas, como planejamos o futuro e como reagimos às frustrações. Mateus, no capítulo 6, verso 33, dentro do mesmo contexto, dentro da mesma ideia bíblica, Jesus diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A esperança no reino organiza a nossa vida. A esperança do reino agora faz com que não mais vivamos atrás daquele acréscimo, daquele um pouquinho mais, mas buscamos agora a totalidade da vida eterna, é a esperança encontrando a eternidade. Quando o reino é prioridade, tudo mais encontra o seu devido lugar. Tudo que estava meio fora, entende? De lugar, de propósito, quando o reino é prioridade, as outras coisas encontram o seu lugar devido, apropriado. Romanos, no capítulo 15, verso 13, eu disse para você no início que esse texto era a chave para a nossa conversa hoje. E o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Veja, vou ler de novo esse texto. O Deus da esperança. Então, há aqui uma caracterização, há aqui uma característica, um valor desse Deus. Esse Deus é o Deus da esperança. O que a esperança, o que esse Deus característico por essa esperança acrescenta na nossa vida? Alegria e paz na fé que nós temos. Para que nós transbordemos de esperança pela influência e poder do Espírito Santo. A esperança cristã, então, não depende do calendário virar. Aqui é um pouco frustrante, porque há toda uma expectativa pelo ano novo, mas mesmo que não seja na virada do ano, não seja no dia 31 de dezembro, mesmo que não seja nesse momento, não perca a esperança, exatamente porque ela é capaz de mudar tudo, todo momento na sua vida. Hoje, amanhã, depois, não importa em que momento você encontre e aceite a influência divina na sua vida, a esperança tem poder para transformar o seu viver. Porque ela é sustentada pelo Espírito Santo, que quer habitar em nós, que quer fazer morada em nós. Então faz todo sentido. É uma esperança que transborda. Isso significa que ela é mais do que suficiente para nós. Assim como todas as ações divinas que não são mensuradas pelo mínimo, mas exatamente são transbordantes, vida completa, milagres extraordinários ou outra qualquer ação divina que sempre é mais do que suficiente, a esperança também é transbordante. E ela é assim em todos os momentos, não só nos momentos bons. Então, confie na esperança para guiar a sua vida. Confie nessa certeza de que você não está sozinho. Confie nessa certeza que Cristo morreu no seu lugar e que você é salvo pelos méritos de Cristo, pela graça de Jesus. Confie nessa certeza de que Ele não nos abandonou e em breve irá voltar para nos buscar. Confie, acredite e continue acreditando nisso. O convite aqui é para que, ao entrarmos nesse novo ano, a nossa confiança não esteja centrada em nós. Eu vou conseguir, eu vou fazer, mas no Deus da esperança que não nos frustra nunca. Exatamente porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. O mundo
começa o ano com promessas. O reino começa o ano com esperança. Sabe, eu não estou aqui te convidando a acreditar em meia dúzia de ideias, promessas ou crenças. Eu estou aqui te convidando a crer no Deus que já provou o seu amor por nós. Eu estou aqui te convidando a confiar no Deus que já fez e continua fazendo e irá fazer em nossa vida. E esse fazer divino é salvação, é vida completa, é vida eterna. Onde está a nossa âncora, a nossa base? Ali estará a nossa estabilidade. Então, se de alguma forma nós não estamos tendo nossa base, nosso alicerce nas coisas de Deus, provavelmente nossa direção esteja instável. Uma vida muito cheia de altos e baixos pode parecer algo sem a estabilidade vinda da esperança. Deixe que Deus dirija a sua vida. Confie na esperança do nosso Salvador, porque ela trará mais estabilidade, um caminho mais contínuo na sua vida e na minha vida. Uma igreja com esperança, agora falando no coletivo, esperança em Jesus, desenvolve uma mentalidade diferente, uma mentalidade da esperança. E agora vive com propósito, mesmo em tempos incertos, mas vive com um propósito. O propósito final da nossa jornada não é um fim em si mesmo. Não buscamos apenas, e entre muitas aspas, salvação. Nós, além de encontrarmos salvação em Cristo, encontramos missão, encontramos propósito. Cada vez que eu consigo compartilhar com o outro este amor grandioso recebido de Deus, essa esperança que brotou dentro do meu coração, eu encontro o meu propósito. E isso faz da minha vida aqui, neste momento, mesmo antes da glória, em uma vida de satisfação, uma vida de nos sentir completos, de sentir que vale a pena, de que fazemos a diferença. O meu convite agora, de modo coletivo, para a nossa igreja, é encontrar o propósito da esperança, para que possamos compreender e vivenciar a eternidade. Deus tem algo além, maior, que só pode ser vislumbrado, percebido, experimentado, se de alguma forma aceitarmos o desafio, a missão divina. Deus tem propósito para nós como pessoas e também como comunidade. Eu queria te fazer algumas perguntas, e quem sabe elas possam trazer alguma ideia nova. Em quem você tem colocado sua esperança para esse novo ano de 2026? Aonde está o seu foco? Aonde está a sua base? Eu queria fazer um convite para você. Hoje é dia de realinhar a mente, o coração e os planos, certo? Então, e se agora a nossa meta, o nosso foco, fosse encontrar a Jesus com os braços abertos? E se o nosso alvo final, o objetivo final nesse plano, fosse simplesmente a esperança em Jesus? O que você acha dessa ideia? Esperança em Jesus não é apenas o que pensamos numa virada de ano. Não é só para esse momento. Não é só para esse dia, não é só para os próximos meses e nem para o ano todo. É maior, porque a esperança direciona toda a nossa vida. Eu queria convidar você agora para uma palavra de oração.
Quem sabe esse é o momento para você abrir um pouco os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos, as suas dúvidas, por que não, ao Senhor. Deixe que Ele influencie a sua vida. Não tem problema, daqui a pouco você vai celebrar, festejar, quem sabe você está assistindo esse vídeo depois, não tem problema em que momento você está. A verdade é que em qualquer desses momentos em que você estiver agora assistindo esse vídeo, essa oração é para você. E eu tenho convicção de que Deus quer falar ao seu coração. Ele conhece você, Ele compreende as suas lutas, Ele sabe dos seus pensamentos e finalmente Ele quer. Ele te ama a ponto de querer se relacionar contigo. Ele oferece a sua influência e gostaria de fazer parte da sua realidade. Ore junto comigo, pedindo essa bênção de Deus. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado porque nós temos convicção de que o Senhor nos ama a tal ponto de fazer coisas extraordinárias, como pagar o preço pela nossa salvação. Hoje nós, ao lermos a Tua Palavra, compreendemos que esta certeza da Tua esperança, do que o Senhor fez, faz e fará para nos resgatar, deve ser o alicerce da nossa vida. Deve conduzir os nossos pensamentos, nos ajudar com as nossas prioridades e finalmente nos dar um propósito de vida. Por favor, Senhor, abençoe os seus filhos. Abençoe a cada um desses seus queridos que estão agora assistindo esse vídeo. O Senhor conhece as ideias, os pensamentos, as emoções, os sentimentos que estão tomando conta desses teus filhos. E o Senhor tem poder para agora abraçá-los, recebê-los, acolhê-los e direcioná-los. Senhor, que no fim dessa jornada tenhamos a certeza de que não deixamos passar essas oportunidades, mas entregamos nossa vida em Tuas mãos. Na prática, mudamos o nosso jeito de viver e pensar, e por isso hoje cumprimos o Teu propósito e alcançamos finalmente a Tua promessa. É isso que nós te pedimos, intercedendo por cada um dos Teus filhos, por amor e em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Se você faz parte da nossa comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Santo Amaro, é uma grande oportunidade para você no próximo sábado já estar conosco às 9h30 da manhã para participar do nosso culto. Se você está encontrando pela primeira vez esse canal, esse conteúdo, venha nos conhecer em São Paulo, no bairro de Santo Amaro. Você é sempre bem-vindo. Deus te abençoe e até a próxima.